Olha, me desculpa, mas nesse vídeo acabou que rolou alguns barulhos de pássaro no fundo. Me desculpa, eu juro que não vai ter isso na próxima vez. Já faz um tempo aqui que eu mencionei o mangaka Junji Ito, mas em nenhum momento eu fiz algo relacionado 100% ao que ele produz. E em um primeiro momento eu joguei a ideia de se ter um vídeo relacionado inteiramente a ele como desnecessária. Vamos concordar que mesmo ele não sendo meu favorito, está em um nível que fura todas as bolhas do seu meio. Não é de se impressionar que alguém que nunca nem ao menos tocou em uma obra de terror japonês conheça esse cara, ao menos de nome. Sendo assim, falar sobre ele me veio quase que como uma obrigação nesse momento. Quero desvendar o porquê desse ser o maior mangaka de terror atualmente, e porquê de eu acreditar que ele vai se manter assim relevante por muito mais tempo. Claro que sobre a minha visão de suas obras, portanto, por que não falar de Gyo, peixes assassinos com pernas robóticas? É perfeito, sim, parece ridículo, é ridículo e é lindo. Não julgue um livro simplesmente pela capa. Gyo é uma demonstração do quão insano Junji Ito é. Mas antes de prosseguir, eu informo para que não se preocupem quanto ao peso do vídeo. Sim, a gente está falando mais uma vez de mangá de terror aqui, mas esse é bem mais de boa do que os que eu já trouxe aqui anteriormente, então fique tranquilo quanto a isso. Mesmo assim, tem uma coisa ou outra que possa vir a ser um gatilho ou algo do tipo, portanto, siga sempre com cuidado por essas obras. E agora que saímos dessa parte chata, vamos a Gyo, o mangá mais difícil de se dar uma definição que eu já vi até o momento. Eu sempre puxo essas prévias de uma intro ou uma vinheta, né, mas não tem vinheta não. Me desculpa aí, é melhor só aceitar mesmo. E o mangá já começa com um mergulhador avistando algo estranho, um peixe extremamente rápido ou outra coisa qualquer, meio que não dá pra ver em um primeiro momento. Mas o importante é que esse objeto misterioso acabou chamando a atenção de um tubarão pra perto do mergulhador, que tem que voltar para a terra o mais rápido possível. E quando ele chega é revelado seu nome, Tadashi, e o de sua namorada Kaori. O Tadashi conta pra Kaori sobre aquela parada estranha que ele viu no mar, só que não tem muito tempo pra isso não, já que Kaori está enjoada com os cheiros do mar. Ou seja, eles têm que voltar pra casa, pois Kaori é bem sensível com cheiros. O problema é que os dois são imbecis e começam a brigar por um motivo extremamente idiota, o hálito do Tadashi. E essa briga é o suficiente pra quase acontecer um término entre eles. Inclusive, a Kaori vai embora sozinha no meio do nada. Nem na cidade dele eles estão. Acho que é uma boa hora pra falar que todos os personagens de Junji Ito são extremamente burros ou muito exagerados. E Tadashi vai atrás da Kaori e, obviamente, acha ela bem rápido. Talvez por essa mula não ter muito pra onde ir, talvez. Prosseguindo, a Kaori está caída no chão e assustada com alguma coisa. E quando o Tadashi vai olhar o que é essa coisa, eles são atacados novamente por um objeto estranho bem rápido, que deixa um cheiro horrível. Ao menos serviu pra Kaori voltar pra casa. O problema agora é que o cheiro estava dentro da casa e parava ao sair de dentro dela. E esse burro, ao invés de conferir de onde da casa estava vindo o cheiro, a anta sai de casa e deixa a Kaori sozinha, e quando ele volta, obviamente a Kaori está caída no chão. E o cheiro está mais forte do que antes, fora um barulho bem estranho que toma conta do lugar. Mas ao menos ele consegue achar essa criatura misteriosa, pressioná-la contra a parede e descobrir que se trata de um peixe com pernas. Se parar para notar, o peixe é bem distoante do resto do cenário, quase que como se não pertencesse àquele lugar. E ele não pertence mesmo, é quase como se tivesse vindo diretamente de outro mangá ou de outro mundo. Querendo ou não, quando a gente fala de um peixe com pernas, é algo bem ridículo, mas Junji Ito trabalha de uma forma que até mesmo esse conceito consegue ser perturbador da sua forma. Voltando, o Tadashi prende o peixe em uma sacola e dá um golpe final nele. Só que agora a Kaori está doente e ela continua sentindo o cheiro, mesmo que ele já tenha passado para o Tadashi. E por livre e espontânea pressão, ele vai conferir o peixe morto e claro que ele não estava mais lá, só que esse idiota não cogita a possibilidade do peixe estar vivo. Na verdade, ele fica confuso e só volta à sanidade quando Kaori grita e ele volta pra casa. Vendo assim que o peixe está voando na sacola e tentando afastar o peixe da Kaori, esse maluco acabou jogando ele em cima dela, o que acaba causando uma perseguição. Sim, entre um saco com o peixe e um humano, onde o saco vai parar no mar e é descoberto que existem mais peixes com pernas por aí. Quando eles vão falar para a polícia de manhã, ninguém acredita neles como já era de se esperar. Fora que Kaori ainda está doente e parece que tá piorando muito. Enquanto isso, vários pescadores estão começando a lidar com os peixes com pernas, até o momento em que aparece um tubarão em uma praia e acaba devorando todos ali presentes, indo em direção à casa onde estavam os dois e dando início à invasão dos peixes em terra. Esse tubarão tenta entrar na casa e, inclusive, ele é bem assustador. Eu realmente tomei um susto em uma das cenas dele. Ele é desenhado de uma forma que representa um perigo iminente, como se
não houvesse o que fazer, ainda mais que agora os peixes estão invadindo a cidade e não param por nada, nem mesmo para armas de fogo. É um sentimento de impotência junto ao fato de que Junji Ito muitas vezes deixa o momento de clímax para a próxima página, meio que para incentivar a curiosidade e deixar o terror bem mais palpável. Ao menos o protagonista consegue fugir e fazer com que o tubarão caia do segundo andar e aparentemente morra. Só que como os peixes estavam apenas em áreas litorâneas, ou seja, onde tem mar, Tadashi e Kaori voltam para Tóquio, onde Kaori ainda está doente e agora bem traumatizada com toda a situação. Mas meio que não tem o que fazer agora, a única coisa possível que Tadashi acha é falar com seu tio cientista sobre o ocorrido com eles. Mas acontece que, obviamente, nada pode ser feito sem que esse tonto levasse um peixe com ele. Pior ainda é que ele volta para casa e Kaori tá pior do que antes, com suas paranoias. Está sentindo o cheiro de peixes novamente, deixando ela louca ao ponto de sair na rua desesperada. E acontece que aquele peixe na sacola de antes realmente está lá, só que ele agora entrou em um estado de decomposição, sobrando apenas seus ossos. Mais ou menos temos um peixe para ser analisado agora. E logo após eles levarem o peixe para ser analisado, Kaori começa a delirar de verdade. Ela já estava delirando antes, só que agora ficou pior. Ela começa a ver peixes com pernas onde nem ao menos tem nada acontecendo. Para ser mais exato, ela acha que uma barata é um peixe, levando ao tio do protagonista que descobre a existência de um verme parasita nos peixes que acaba atacando seu braço e faz com que ele chame os dois imediatamente no dia seguinte para revelar suas hipóteses e descobertas. E é aqui que finalmente temos uma explicação mais plausível sobre o que são esses peixes contado pelo tio do protagonista. E basicamente é tão bizarro quanto a existência deles propriamente dita. Acontece que esses parasitas são uma arma de guerra criada pelo avô do Tadashi, que usava um gás que expelia dos animais o cheiro como se eles estivessem mortos, para distrair os seus inimigos e ganhar as batalhas. Mas os animais rapidamente eram consumidos pelos parasitas, fazendo com que seus corpos ficassem rapidamente inutilizáveis, ou seja, eram necessários que achassem uma forma dos animais continuarem andando, mesmo depois de mortos. E aí que entra o fato desse cheiro ser produzido por um gás. Então decidiram fazer máquinas que seriam energizadas por esse gás e andariam a partir dele. O problema é que o navio que transportava todas essas experiências acabou caindo no mar, deixando os parasitas e as pernas livres pelo oceano, finalmente dando uma explicação sobre o que pode ser essas feras. Mas apesar dessa explicação, ao final da história, Kaori começa a passar mal e parece que surgiram bolhas em seu rosto. Porém, antes que ela pudesse sequer contar para alguém sobre esse empecilho, ela é atacada por mais um peixe dentro do laboratório. O problema é que não era um peixe dessa vez, sim um braço do tio do Tadashi que ele decepou e agora estava se movendo sozinho como se também fosse uma arma biológica. E nesse momento ele explica que os parasitas podem sim infectar humanos. E ao voltarem para casa, Tadashi percebe que Kaori está cada vez pior e agora está exalando os mesmos cheiros dos animais lá fora. E quando ele finalmente vê a Kaori, ela está em um estado em que tudo o que restou dela é essa pele de bactérias e esse corpo inchado que obviamente a enche de desespero. Isso tudo enquanto os peixes começam a adentrar completamente a cidade, chegando até mesmo em Tóquio, onde só não são atacados por peixes maiores pelo fato de que as pernas não os aguentam. E como se tudo isso não fosse o bastante, a situação da Kaori leva ela ao limite, fazendo com que ela não aguente mais e tente cometer suicídio. Tadashi tenta socorrer ela o mais rápido possível. O problema é que esse inútil não chama uma ambulância, ele carrega ela nas costas e vai andando até o hospital, lembrando que a Kaori já tá com 3 vezes o peso antigo. E óbvio que esse imbecil é perseguido por um tubarão de novo e é obrigado a deixar a Kaori na casa do seu tio. Só que assim, existem pessoas que dizem que burrice tem níveis e um teto, mas o Tadashi me ensinou que isso é uma mentira, pois ele deixa a Kaori lá e vai pra casa a pé. E óbvio, ele é atacado, cai em um tanque cheio de peixes e fica em coma por um mês. Por mais que eu goste do Junji Ito, não tem como negar que seus humanos são muito burros mesmo. E enquanto o Tadashi ainda estava acordado, ele viu que os gases dos parasitas formam imagens, como se fossem almas. Inclusive a Kaori estava entre essas almas. Nesse mês em que o Tadashi ficou em coma, o mundo inteiro já estava sob o domínio dos peixes. E a sua está um verdadeiro campo de guerra. Ao menos o protagonista descobriu que ele era imune às toxinas dos peixes. Uma coisa boa a gente tirou da situação, que vale lembrar que parte dela foi totalmente causada por ele mesmo. Que seja, ele decide que vai voltar até a casa do seu tio e é o único lugar para onde ele pode ir nesse momento. E descobre que Kaori está morta. No entanto, é questão de tempo até que seja revelado que na verdade ela está viva e sendo parte de um experimento do seu tio. É claro que o Tadashi fica bem nervoso com isso, tanto ele quanto a Kaori, que em um surto consegue escapar e ferir fatalmente o tio de Tadashi. Tadashi então vai em busca de sua amada, que eu nem sei mais o porquê que ele ainda continua insistindo nela. Claramente o relacionamento deles ia de mal a pior. O importante aqui é que o Tadashi descobre uma coisa bem assustadora sobre os parasitas. Os peixes começaram a explodir por terem chegado ao limite dos seus corpos, ou seja, agora eles precisam de pessoas
pessoas para que possam continuar vivos por aí. Vários e vários humanos com a doença que havia afetado a Kaori estavam sendo mantidos quase que como escravo por esses parasitas. Pior ainda é que não existe muita escolha sobre ser consumido ou não. É quase como se os corpos dos infectados fossem atraídos como imãs até os parasitas. Sem contar que cada parasita tem um tamanho específico, ou seja, quanto maior eles são, mais humanos são necessários para que eles funcionem. E esse monstro cheio de corpos é simplesmente fenomenal. Ele é um parasita de um tubarão morto, se tornando nesse amontoado de corpos que representa muito bem os conceitos de terror cósmico relacionados a algo em que não existe uma assimilação completa em uma primeira vista. Algo surreal, o suficiente para que seja considerado quase como indescritível. Junji Ito trabalha com esses conceitos de uma forma espetacular em suas obras. Uma das que ele melhor faz isso é Black Paradox, em que eu planejo comentar mais pra frente. No momento, o que importa é que Tadashi consegue fugir daquele monstro cheio de corpos e passa a escutar uma música bem estranha. Óbvio que o jumento vai atrás dela e acaba em um circo formado pelos parasitas. Esse circo é bem bizarro, as atrações são todas usando os gases que são expelidos pelos parasitas, chegando até mesmo a ter um canhão movido a gás. Mas o que mais chama a atenção é o cuspidor de fogo. Logo que ele faz o seu espetáculo, é possível ver a real natureza por trás desse parasita, aquele emaranhado de almas que o protagonista havia visto antes. Vale ressaltar que esse gás e esse odor é referido muitas vezes como cheiro da morte, sabendo que mesmo as armas biológicas tendo caído no mar, os animais levaram vários anos para chegarem à superfície. Não seria de se espantar que houvesse algo além da compreensão escondida por trás dessa infestação. Junji Ito utiliza isso em diversas vezes em suas obras, algo que parece estar sob o controle humano, mas que no fundo somos incapazes de mensurar a grandiosidade. Enfim, essa parte é meio que uma teoria minha mesmo. Nem preocupa com isso. Voltando, acaba que a atração principal desse circo é a Kaori, que está cada vez pior. Ao menos ela consegue escapar jogando uma tinta estranha nos membros do circo, e Tadashi alcança ela e consegue apertar o botão que faz com que ela pare de se mexer naquele estado, levando ela nas costas. Agora, não é só o peso dela, tem também essa parada de metal aí, e nem vou reclamar de ele estar enfrentando esse apocalipse de novo sozinho, já que eu duvido que um ser humano com cérebro seja capaz de ajudar um maluco carregando um parasita assassino. Mas ele consegue carregar a Kaori até a casa do seu tio, onde é recebido por sua assistente com um rosto nada amigável. Acontece que quando Kaori fugiu, o tio de Tadashi foi gravemente ferido, levando ele à morte, tendo como seu último desejo apenas morrer em paz em seu laboratório. Mas vamos lembrar que esse maluco não bate muito bem da cabeça. É claro que ele estava planejando alguma coisa, e logo se revela ser um dirigível movido a gás da morte. Isso é lindo. Eles escapam para dentro da casa, só que os dois meio que ficam bem pertinho um do outro, fazendo com que em um último lapso de consciência e ciúme, Kaori consiga acionar a máquina que a movia e espantar a assistente para fora da casa, que é sequestrada pelo dirigível. E antes mesmo do Tadashi poder se lamentar, as máquinas ficam todas contra a Kaori, como se esse equipamento do tio representasse uma ameaça, fazendo ela ser levada pelos parasitas. Mais interessante é que o dirigível é igualmente visto como uma ameaça. Talvez eles tenham sido feitos com o intuito de combater esses parasitas. Infelizmente a gente vai ficar só na teoria daqui pra frente. Aqui vem uma das características de Junji Ito. Não necessariamente a gente tem um final em suas obras. Elas têm sim um desfecho, mas nem de longe as coisas estão resolvidas. Na verdade, o que temos é uma possibilidade daquilo que possa acontecer. O resto é só especulação mesmo. Em Tome então nem se fala. Por exemplo, a Kingyo, o Tadashi acaba encontrando pessoas que também são imunes à bactéria e querem tentar construir algo para resolver esse problema. Nós não sabemos se eles vão ou não conseguir, mas ao mesmo tempo nós temos um fim a essa jornada da Kaori. Ela acaba morta, completamente desossada, mas finalmente se livrando do cheiro que tanto a incomodava. Bom, eu tentei com esse vídeo meio que mostrar um clássico e o motivo pelo qual Junji Ito é tão difundido até os dias de hoje, ao menos na minha visão. Não dá pra negar que esse cara é um gênio do terror, mesmo nem sendo o meu favorito, mas seria errado eu não dar créditos devido às suas técnicas e habilidades, principalmente porque finalmente teremos uma obra dele adaptada. Tivemos outras vezes, mas meio que não é lá essas coisas. Ao menos agora dá pra ter uma experiência bem mais positiva em relação à adaptação, que fala de uma das melhores histórias dele, o Uzumaki, que em breve eu prometo que trago aqui. Só que no momento, tudo que tenho a fazer é agradecer as mais de 1000 pessoas aqui inscritas. Isso foi bem mais rápido do que eu esperava, e daqui pra frente eu prometo que eu apenas vou melhorar. Muito obrigado pelo apoio e até semana que vem.